Homenagem à Imperatriz Leopoldina. É fundamental para um povo saber a história de seu país e participar ativamente de seu presente, já que isso determinará o seu futuro. O presente de hoje é a história de amanhã. Por motivos diversos, nós brasileiros não somos um povo muito ligado às questões do passado, mas essa ignorância de nossas raízes, de tudo que nos faz ser quem somos, parece estar ficando no passado, já que a cada dia mais e mais pessoas estão entendendo a necessidade de conhecer a verdade, a história e os caminhos que nos levam a ser livres e viver em paz. Com esse vídeo, faço uma homenagem à Imperatriz Leopoldina, que foi a protagonista dos nossos últimos 199 anos de liberdade. Hoje é segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021. Sejam todos bem-vindos ao canal Sofia Golfeto. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, expansão da consciência, conhecimentos gerais e, afinal de contas, a nossa história, né, da nossa liberdade, do nosso país, de tudo que aconteceu aqui, faz parte dos conhecimentos gerais e nos ajudam a entender o processo, não só da história do nosso país e como nós vamos construir o nosso futuro, mas também de tudo que acontece no mundo. Nós somos cidadãos brasileiros, mas somos cidadãos do mundo, desse lindo planeta Terra. Então vamos aí conhecer aqui um pedacinho, só um pedacinho da nossa história, tá? E eu peço para vocês, por favor, assistirem o vídeo até o final. Essa métrica é muito importante para os produtores de conteúdo aqui no YouTube. E, claro, peço também para você curtir, compartilhar, comentar. E se não estiver inscrito, quiser se inscrever, eu vou agradecer bastante. Tenho vídeos novos aqui, com certeza, segundas e quintas às 19h30. E de sexta-feira estou montando uma playlist aí só com músicas de uma galera não muito conhecida, mas que faz um trabalho lindo, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Hoje é dia, então, da gente falar do nosso querido Brasil, que é um país lindo, que tem um povo aqui extremamente acolhedor, que foi formado por uma mistura de raças. O Brasil acolhe todo mundo, né? As pessoas saem do Brasil para ir conhecer outros lugares e quando estão lá fora se dão conta da grandiosidade que é ser brasileiro e estar no Brasil. Eu falo isso por experiência própria, porque eu cheguei a ficar um mês fora daqui do Brasil e eu quase estava tendo um treco, eu não via a hora de voltar, porque todo esse carinho, essa coisa que nós temos aqui faz muita falta. E em outros países do mundo não é igual aqui, não tem jeito. Inclusive os próprios estrangeiros falam isso, né? E eu sempre, além, claro, do Brasil ser um país lindo, maravilhoso, não tem nem o que falar, né? Agora, desde que eu sou criança, eu sempre ouvi falar que o Brasil era o país do futuro. E ao longo da minha vida, sem perceber, eu fui meio que induzida a não acreditar nisso, né? Aliás, não só eu, mas eu acredito que a maior parte das pessoas, né? Então, chegou uma fase da minha vida que eu falei assim, esse negócio do Brasil ser um país do futuro, isso aí é besteira, esse futuro nunca vai chegar, né? O problema é que a gente, nós seres humanos, né, vivemos pouco comparado com o período de desenvolvimento e de história de uma nação. Vamos colocar aí que a gente viva, 80 anos na média. E 80 anos para a história de um país não é assim lá tanta coisa. Então eu comecei a achar, primeiro, que estavam me enganando quando diziam que o Brasil era o país do futuro, e segundo, eu achava que eu não ia fazer parte desse futuro. Mas acontece que esse futuro chegou e eu estou aqui fazendo parte dele. E hoje eu consigo entender que ao longo de alguns anos da minha vida, eu fui meio que abduzida por uma mentira, me deixei envolver, assim como muitas pessoas, né, que talvez tenham feito algumas escolhas erradas aí, mas simplesmente por falta de conhecimento mesmo, né, porque nós
não buscamos entender como que a nossa história aconteceu, como quem foi quem na nossa história, né? E não conhecer as nossas raízes, não conhecer a nossa história, e isso envolve todas as áreas, né, de desenvolvimento de um país, da formação de um país, então é política econômica, geopolítica, da própria cultura, do povo, enfim. Mas hoje eu entendo, então, a importância gigantesca que o Brasil tem, tá, no mundo. Eu acredito que hoje todo mundo sabe que o Brasil é um gigante, né? Tudo hoje, todos os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. Nem vou entrar em detalhes aqui do porquê isso, mas o Brasil é realmente um país sensacional. Agora, para a gente chegar até aqui, muitas e muitas coisas aconteceram, né? Muitos nomes importantes, nomes que entraram para a história, não é? Estão aí para a gente conhecer a vida dessas pessoas e entender, né, como que cada uma, o que cada uma fez pelo país. Mas acontece que muita gente morreu, né, em defesa do nosso país, inclusive desbravando, ampliando as nossas fronteiras, e muitas pessoas morreram também e que são, como se diz assim, ilustres desconhecidos, né, porque não tem como todo mundo ficar conhecido, não tem como. Né? Mas a gente não sabe da história de muitas e muitas e muitas pessoas por aí que fizeram coisas que a gente não tem nem ideia, né? E também de pessoas que passaram a sua vida fazendo coisas pelo Brasil, acreditando nesse país, que fizeram e que fazem isso até hoje, e outras que ainda virão aí pela frente que farão o mesmo, tá? Assim, gente, a história de um país, ela é feita por todos nós, por cada um de nós, mesmo que a gente não se dê conta disso, né? Então, o povo faz a história de um país. Então, ou a gente é brasileiro mesmo de coração e ajuda no crescimento e no desenvolvimento dessa nação, ou o país não vira nada, e isso tanto aqui para o Brasil como para qualquer outro lugar. Aí eu resolvi fazer um vídeo falando da Imperatriz Leopoldina, né? E comecei a fazer as minhas pesquisas para poder trazer informação aqui para vocês. E aí eu vi um vídeo, pessoal, sabe quando vai um repórter, uma pessoa na rua e começa a perguntar para as pessoas que estão caminhando assim, você sabe quem foi fulano? Você sabe aquelas coisas? E aí, lá na Vila Leopoldina, em São Paulo, tinha um repórter e ele começou a perguntar para as pessoas se elas sabiam quem que era a Imperatriz Leopoldina. E malemar as pessoas conseguiam responder, com muito custo até, que ela tinha sido a esposa do Dom Pedro. Inclusive, alguns até falaram, a esposa traída do Dom Pedro, né? Para vocês verem como o nosso nível de entendimento da história é tão assim, muitas vezes, sei lá, medíocre mesmo, que a pessoa está mais preocupada com o fato da Leopoldina ter sido traída pelo Dom Pedro do que qualquer outra coisa que possa ter acontecido na vida do casal, né, e da importância que eles têm para o Brasil. Mas vamos lá, eu fiquei bastante decepcionada, sim, mas eu sei que isso já está mudando, eu sei que as pessoas estão indo em busca do conhecimento. Então eu vou falar algumas poucas coisas dela, que poucas mesmo, né, para despertar em você a curiosidade, para que você possa buscar mais informações, tá? E conhecer um pouco mais da vida dessa mulher extremamente singular, muito inteligente, tá? Muito culta e que, acima de tudo, amou o Brasil como muitos brasileiros hoje não sabem amar. Mas antes disso, eu quero falar para vocês do Parque da Independência, que fica lá em São Paulo, no bairro do Ipiranga. O Parque da Independência, ele foi criado, né, ele foi assim, designado como Parque da Independência em 1989, e lá nós temos o Museu do Ipiranga, que eu tive o prazer de conhecer e de frequentar várias e várias vezes. Eu fui lá com a escola, com meus pais, a gente ia passear, era muito legal. Tem também o Monumento à Independência, que é você estando de frente, né, no museu, virada de costas para ele, assim, tem um decidão, assim, tem todo aquele jardim, e
Lá embaixo tem esse monumento à independência, que é onde inclusive estão os restos mortais do Dom Pedro e da Leopoldina também. E tem a Casa do Grito, que é uma casinha que fica lá no meio lá do jardim, que é uma casa que servia de apoio para os viajantes quando eles estavam subindo de Santos, né, lá para o Planalto. Era uma viagem bastante desgastante, era um negócio assim absurdo. Vocês imaginam subir a Serra do Mar aqui numa época que você tinha que subir acho que é de burrinho, de jumento, eu não sei, cavalo não subia de tão íngreme. Inclusive eu já andei lá em parte dessa estrada, né, lá daquela época, né, e ela era toda de pedra, gente, sem condição de um cavalo subir ali, tá? Então eram tempos difíceis, pessoal. Esse pessoal que viveu aqui e que fez tudo que fez pelo Brasil lá atrás naquela época comia muita grama. Então lá no bairro do Ipiranga tinha uma casinha, nem era conhecido como bairro do Ipiranga, né, que servia de apoio para os viajantes ali e que fica bem próximo do local onde o Dom Pedro I deu o grito de independência ou morte, tá? Agora, e o Museu do Ipiranga, ele tá em reforma desde 2013 e ele tá aí agendado para ser reinaugurado no dia 7 de setembro de 2022, quando nós estaremos completando 200 anos da proclamação da nossa independência, e eu espero que isso dê certo, né? Que já é no ano que vem, então que o prazo seja cumprido e que lá fique lindo, maravilhoso, e assim que reinaugurar, com certeza eu vou lá visitar. Então vamos aqui falar da Imperatriz Leopoldina. Eu vou ler para vocês, para não ficar aqui falando e me repetindo, sabe? Fica mais fácil eu ler. Então vamos lá. Filha do imperador da Áustria, era arquiduquesa da Áustria, princesa da Hungria e da Boêmia. Foi batizada Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda Beatriz de Habsburgo-Lorena. Se tornou de Bragança pelo casamento e do Brasil por sua obra. Hábil diplomata e política, Leopoldina influenciava as decisões políticas do marido, Dom Pedro I. No Brasil, passou a assinar como Maria Leopoldina, por ser uma tradição da família real portuguesa incluir Maria entre os nomes das infantas. Também é conhecida em nossa história como Imperatriz Leopoldina, Dona Leopoldina ou Dona Maria Leopoldina e Maria Leopoldina de Áustria. A primeira imperatriz brasileira participou de uma sucessão de decisões que culminaram na independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Desde agosto daquele ano, Dom Pedro estava em São Paulo devido a uma série de movimentos locais que o obrigaram a viajar para São Paulo, porque ele estava no Rio, mas ele teve que ir para São Paulo, certo? Para manter a unidade do país. Na ausência de seu marido, a imperatriz Leopoldina governava como regente interina e chefe do Conselho de Estado. E no dia 2 de setembro de 1822, por pressões de Portugal, ela assinou a Declaração de Independência do Brasil, alguns chamam de decreto, tá, gente? Então o nome não importa. Ao lado de José Bonifácio de Andrade Silva e demais ministros do Conselho. Após a assinatura da declaração, ela enviou uma carta a Dom Pedro para que ele proclamasse a independência do Brasil. A carta chegou às mãos do príncipe no dia 7 de setembro, quando ele se encontrava às margens do Ipiranga, perto dessa casinha aí que eu falei para vocês. Assim, quando em 7 de setembro o regente proclamou o célebre grito do Ipiranga, a independência já estava realizada, faltando apenas oficializá-la com a aclamação e a coroação de Dom Pedro como imperador constitucional do Brasil, o que ocorreu respectivamente em 12 de outubro e em 1º de dezembro de 1822. Amante da música e da ciência, Maria Leopoldina organizou a chamada Missão Austríaca, trazendo médicos, mineralogistas, pintores, botânicos e outros estudiosos naquela que viria a ser a principal expedição científica às terras brasileiras até então.
A contribuição de Dona Leopoldina para a ciência do Brasil permitiu que a incipiente nação começasse a conhecer a sua própria identidade, reconhecendo sua particular fauna e flora. Teve 7 filhos com Dom Pedro I e 2 deles foram soberanos, Dona Maria II, rainha de Portugal, e Dom Pedro II, imperador do Brasil. Faleceu em 11 de dezembro de 1826, o que causou uma enorme comoção popular, e seu enterro foi seguido por milhares de pessoas. A Imperatriz Leopoldina era extremamente amada pelo povo brasileiro, né? Ela amava o Brasil, ela incorporou o Brasil dentro dela, né? Ela fez muita coisa pelo nosso país. Depois que foi declarada a independência, foi ela que fez toda uma articulação política lá na Europa, justamente porque ela era filha do rei lá da Áustria. Ela era uma pessoa que falava várias línguas, enfim, e toda essa cultura e esse amor pelo Brasil e esse amor por tudo que dizia respeito a conhecer o nosso Brasil, né, as coisas que nós tínhamos aqui, o Dom Pedro II herdou também e fez muita coisa legal pelo nosso país, tá? Agora eu vou ler para vocês a carta que a Dona Leopoldina escreveu para o Dom Pedro, que saiu lá do Rio de Janeiro no dia 2 de setembro e chegou nas mãos do Dom Pedro no dia 7 de setembro lá às margens do rio Ipiranga. Eu não me lembro agora o nome do cara que levou, né? Porque naquela época, gente, não tinha zap, né? Então era mesmo as cartas, elas eram levadas por portadores, né? Os caras viajavam assim, sem parar, era tudo muito urgente. Então o cara tinha que sair e chegar no destino dele. E ele chegou então no dia 7 de setembro. A carta diz o seguinte: Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1822. Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no Paço há revolucionários, até portugueses revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediatamente, ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho de Estado vos aconselha a ficar. O coração de mulher e de esposa prevê desgraças se partirmos agora para Lisboa. Sabemos bem o que tem sofrido o nosso país. O rei e a rainha de Portugal, que são os pais do Dom Pedro, né, não são mais reis, não governam mais, são governados pelo mesmo despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com vosso apoio ou sem vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já, senão apodrecerá. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Maria Leopoldina. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês busquem conhecer mais sobre a nossa história, sobre as pessoas que fazem parte da história do nosso país e que muitas vezes a gente nem sabe, tá? Eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo vários links, então eu tô deixando um da página das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, inclusive em cada um deles aí eu coloquei o link de um hino, tá? Então tem o hino da independência, o hino nacional, tem várias coisas interessantes, e eu coloquei também o link da playlist da história do Brasil contada pela empresa Brasil Paralelo, tá? São 6 documentários que contam toda a nossa história de uma maneira que não é aquela que a gente aprendeu na escola, tá bom? E eu desejo a todos vocês um lindo dia 7 de setembro, marcando aí os 199 anos da nossa independência e que em 2022 nós possamos estar novamente nas ruas comemorando com alegria, com liberdade, com muito orgulho, né? O nosso povo, a nossa cultura, a nossa vida e esse país maravilhoso que nós temos nas mãos e que é um país que é nosso. Eu tenho um baita orgulho de ser brasileira, sempre tive, mesmo
de vez em quando aí não entendendo muitas coisas, né? Às vezes é muita informação, a gente se perde, mas eu tenho um orgulho enorme de ser brasileiro, tá? E hoje eu vou deixar uma mensagem para vocês que é um trecho do nosso hino nacional. Gigante pela própria natureza, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eu sou Sofia Golfeto, eu desejo para vocês muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e um beijo bem brasileiro para todos vocês. Tchau!